Aceitada no convite. Nem sabe o que é isso. Obrigada. Uma luta diária, assim, um negócio muito diferente, né? As coisas que a gente foi preparando. A gente tem bons parceiros. Vamos esperar um minutinho. Sair para não tem anel, tem, não tem statement. E aí a gente, no último a gente conseguiu obter, a gente está chamando de André está fazendo. E nesse motivo, a gente consegue ter chamados, a gente vai seguindo a informação que é a família. Você está aqui atendendo. Qual que é o critério de você eleger o meu filho? É uma escolha de Sofia. Da maior noite. Diferente de você escolher um leite menos complexo, mais complexo, só que ele sabe, né? Aí você está usando mais cabeça. Mas assim, como se tivesse uma coisa que deixa a criança do lado, a mãe do lado, a criança está agitada. Vai indo. Então, toda relação que tira, a gente tem que ficar feliz, né?
a gente contratar um. Ah, você veio antes da reforma. Paulo, é que eu já estou esperando, né? Algumas pessoas não estão mais. Te apresentar. Como que você quer que te apresente? Jober Paz, hipnoterapeuta, fisioterapeuta, do jeito que você quiser, mas não tá. Bom dia, pessoal. Boa tarde para quem já teve a oportunidade de almoçar. Hoje é um dia bastante feliz e de muito orgulho para o serviço de fisioterapia, porque a gente teve o aceite de um colega muito querido para falar sobre um assunto bastante diferente para vocês. Então, ele é o Jober Paz. O Jober Paz é fisioterapeuta, hipnoterapeuta, e o convite veio porque ele saiu aqui da casa há 7 anos, é isso? Uhum. Ele saiu daqui há 7 anos para traçar
um caminho diferente do que era a assistência aqui no pós-operatório. O Jober trabalhou por muitos anos aqui com a gente, especialmente à noite, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, e ele saiu para traçar um rumo novo para a carreira dele, que é algo... a gente nem pode dizer que é moderno, porque não é tão novo assim, mas talvez a visão que ele traga para isso é que seja uma visão, sim, agora nova, na tendência do que a gente está falando de tratar o paciente como o centro do cuidado, né? Então, é sobre valor, é sobre ciência e é sobre várias outras coisas que a gente trouxe o Jober aqui hoje. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui, de te ver bem, e a sala é sua, fica à vontade. Bom, bom dia ou boa tarde, eu também não almocei ainda. Gostaria de agradecer o convite. Gostaria de fazer um agradecimento extra aqui, como a Kelly bem falou. Eu estive nessa casa por 7 anos como funcionário, mas antes disso eu tive o privilégio e a honra de ter sido aluno dessa casa, de ter sido formado por doutores tão importantes que fazem diferença na minha vida até hoje. Então eu gostaria de agradecer agora, porque eu não sei se alguém vai precisar sair na frente, e eu tenho muita gratidão por tudo que vocês fizeram enquanto a minha formação, a troca que tivemos enquanto funcionários, colegas de trabalho. Eu tive aí, num passado bastante recente, consegui voltar para o hospital para ajudar na pandemia e tive zero dificuldade em me colocar novamente em um hospital, num outro hospital, para que eu pudesse ajudar nessa fase, graças a todo o conhecimento, a toda a experiência que eu consegui adquirir aqui dentro dessa casa. Então, para aqueles que estão ainda nessa formação, valorizem bastante, respeitem bastante esta casa e principalmente essas pessoas que são incríveis, que me ajudaram a forjar quem eu sou hoje, tá bom? Bom, mais uma vez, meu nome é Jober Paz, eu entrei na hipnoterapia de uma maneira bastante curiosa, assim, não foi bem porque eu fui atrás, fui pesquisar, eu meio que caí nesse ramo, vamos dizer assim, fui descobrir por outros meios e tive uma baita surpresa positiva quando eu percebi o que era a hipnoterapia, porque talvez, como todos aqui, é um mundo à parte, talvez todos pensem e conheçam a parte que a gente vê nos filmes sobre hipnose, a parte que a gente vê nos desenhos animados, onde parece que o hipnotista, o hipnotizador, ele parece ter poder sobre o outro, e tudo começa a cair por terra e começa a fazer mais sentido quando a gente entende que não se trata disso, que se trata realmente da pessoa em se concentrar, em acessar camadas da mente mais profundas, a fim de se tratar, de ter ali como forma de tratamento de problemas adquiridos pela mente, tá? E o que de fato, então, a hipnoterapia tem a ver, por que a gente trouxe aqui? E eu tentei relacionar um pouquinho com os problemas físicos e cardiovasculares que acontecem e que vocês estão acostumados, né? Que vocês estão cada vez mais lidando aí no dia a dia. A hipnoterapia é um braço do que a gente chama hoje de saúde integrativa, de uma visão um pouco mais global sobre como tratar o sujeito, o doente, e não só nessa parte fisiopatológica ou simplesmente pensando na parte física, mas sim no bem-estar social, psicológico, emocional. E a hipnoterapia vem para atuar também nessa frente, tá bom? Antes, eu preciso contextualizar um pouquinho onde estamos, né? Então, falando um pouquinho sobre saúde mental e para a gente entender o porquê que é tão importante, hoje 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo, né? No Brasil, existe uma prevalência aí, ele é o maior país com prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, sendo mais de 18 milhões de brasileiros com ansiedade, e 90% dessas pessoas são acometidas pelo estresse. Fala assim, mas eu fico estressado no trânsito todo dia, mas quando o estresse ele se torna crônico, isso tem resultados muito, muito deletérios para a nossa saúde física, tá bom? Aqui eu fiz um esqueminha só para a gente entender como que isso pode estar relacionado e como que isso, de fato, atrapalha a nossa vida.
Então, vamos imaginar ali que eu tenho uma explosão, um evento emocional, eu fiquei chateado, eu tive uma frustração, eu fiquei estressado, fui colocado numa situação onde eu tive um, um- um aumento da minha ansiedade. Então, depois que eu tenho esse evento emocional, eu excito a minha amígdala, né? E que lá, depois, no hipotálamo, ele acaba secretando hormônios como adrenalina e noradrenalina, que tem efeito direto no aparelho cardiovascular. E lá nas suprarrenais, ele também secreta cortisol, que vai aumentar a minha pressão arterial, né? Então, se eu tive um momento isolado de estresse, tudo bem, mas imagina uma pessoa, e eu tenho certeza aqui que todo mundo conhece aquela pessoa que está sempre correndo, sempre ansiosa, sempre com essa questão emocional. Eu estou o tempo todo secretando cada vez mais cortisol na minha corrente sanguínea, levando a aumento constante da minha pressão arterial. E como se o cortisol não fosse só, não só influenciasse a minha questão da parede cardiovascular, eu também secreto, ajuda a formação, melhor dizendo, no fígado de LDL colesterol, assim como aumento de glicemia, levando aí a outras questões que são fatores de risco para que eu possa ter ali, por exemplo, um infarto, tá? Existem relatos até de pessoas que tiveram momentos, picos de estresse tão grande, isso associado, claro, a outras comorbidades e que evoluíram diretamente por um infarto agudo do miocárdio, tá bom? Aqui eu tenho outros fatores de risco, como sono, sedentarismo, obesidade, tabagismo, e isso aí eu não quero ficar falando muito, porque eu não quero ensinar padre a rezar missa, né? Tenho certeza que todos aí sabem desses fatores de risco. E o ponto é, a hipnoterapia, ela é uma forma da gente tentar associar todos esses fatores de risco e lutar, tratar na nossa mente para que essas coisas simplesmente deixem de ser um fator de risco. Como assim? A hipnoterapia trabalha, por exemplo, no caso do tabagismo, é uma forma de você se livrar de um vício, é uma forma de você fazer um tratamento emocional para que o tabagismo deixe de ser um problema, para aquelas pessoas que já decidiram, olha, eu quero parar de fumar e tem dificuldade por conta de N fatores, a gente sabe hoje que existe um problema emocional associado e que não deixa com que ela se desprenda desse vício ou que ela passe para uma próxima fase, né? Então, assim como o sono, muitas pessoas têm insônia, não estou nem entrando na questão aqui sobre a apneia de sono, nada disso, mas existem pessoas que têm insônia e isso é extremamente deletério também do ponto de vista físico e que se torna um fator de risco para culminar ali no infarto agudo do miocárdio, né? Claro que eu estou sendo dramático, mas é só para a gente ter um final, né? Para a gente entender como é que uma coisa que aparentemente não está relacionada pode me levar a uma situação mais grave, tá? Essa é a relação que eu queria trazer para que a gente entendesse, então, por que eu estou aqui falando de hipnose, né? O que é hipnose, então? Para a gente entender o porquê que a gente está falando disso. Eu falei no início que não se trata da pessoa ter um poder sobre o outro, como a gente vê em filmes, em desenhos. Tenho certeza que alguém lembra do desenho do Pica-Pau, dele tentando hipnotizar o outro lá. Não, isso não acontece, né? Então seria o quê? É uma ilusão? É algo místico? Tem gente que fala que é paranormal e não tem nada disso, né? A maneira como muitas vezes a gente aceita a informação do filme fica parecendo algo místico, poderoso, e graças a Deus isso não acontece, a gente não tem alguém que consiga exercer poder sobre o outro diretamente, assim, senão isso seria muito, muito perigoso, né? Então, o que é hipnose? Hipnose é uma característica natural da mente humana. Como assim? Estar em hipnose é você estar concentrado, focado em algo, tá? E que isso a gente, lá na frente, vai falar como é que isso faz para que a gente consiga desenvolver uma terapia em cima disso, que é a hipnoterapia. Então, só ajustando essas nomenclaturas, hipnose é uma ferramenta que a gente vai ter de acessar uma segunda camada da mente chamada subconsciente, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas hipnose mesmo, basta você estar concentrado. A gente tem inúmeros exemplos do dia a dia.
Se você estiver respondendo uma mensagem no celular no meio da Avenida Paulista, onde o mundo acontece, mas você está ali focado, conseguindo focar, ler, responder, interagir, ou parece até que você está numa clausura, né? Você está tão concentrado no seu celular que você nem vê que tem um carro, pessoas e tudo mais. Esse foco é chamado de hipnose. É a maneira que você está tão concentrado em algo que tudo que está ao redor não importa para você, não vai te tirar daquele foco, tá? E isso nós, seres humanos, conseguimos fazer de uma maneira ímpar, assim, tá? O termo hipnose, ele vem do grego, aí, hipnos, que é igual a sono, e osis, que é ação ou processo. Isso porque lá atrás, no início do estudo, ainda quando estavam descobrindo o que era a hipnose, eles achavam que as pessoas faziam dormindo, né? Não é à toa que hoje ainda existe uma nomenclatura, né, um nível chamado nível de hipnose ou profundidade chamado de sonambulismo. O sonambulismo é um termo que é onde, aliás, acontece a terapia, mas diferente do que se imaginava lá atrás, a pessoa nunca dorme quando ela está em hipnose, ela está concentrada, ela está tão focada dentro da mente dela, que aí sim, para facilitar isso, a gente promove fechamento dos olhos, relaxamento físico, para que ela se conecte cada vez mais com a própria mente e tenha acesso a camadas mais profundas, tá? No passado, até o final do século XIX, por exemplo, acreditava-se que o hipnotista tinha um poder, como eu falei, né, da gente tinha um poder sobre o outro. Isso não existe. Isso criou até uma série de conceitos errados sobre a hipnose que vem se arrastando até hoje. Chegou até a ser chamado de bruxaria ou foi repudiado aí por vários médicos e entidades religiosas. Só na metade do século XX é que começaram a entender que o processo de hipnose através da neurociência, foram entender o que acontecia quando a pessoa estava naquela condição e o que acontecia, por que tinha uma maior interação dessas camadas da mente e de onde que ela poderia ser, de fato, utilizada, explorada para tratamento, tá? Aqui eu coloquei só, Dave Elman foi um não médico. Por que não médico? Porque na história, todas as pessoas que se atreveram ali a estudar um pouquinho mais sobre a mente humana e a hipnose em si, quando na verdade nem tinha o nome hipnose ainda, todos eram médicos, todos eram, a maioria deles, neurologistas, neurocirurgiões, não à toa que eles estudavam bastante as peças anatômicas para tentar entender o que acontecia nos estudos, né? E o Dave Elman, hoje, ele é considerado aí o pai da hipnose clássica, e ele era um radialista, ele não teve formação médica, tá? Só para contextualizar, o Dave Elman, ele se encantou pela hipnose porque aos 7 anos, mais ou menos, o pai descobriu um câncer e ele morria de dores, e um dia chamaram um hipnotista da família, ficou lá no quarto com o pai, fazendo a hipnose, e o pai dele teve uma diminuição drástica nas dores que ele sentia por conta do câncer, tá? Aquilo despertou no Dave Elman uma vontade absurda de querer aprender o que esse cara tinha feito, que ajudou o pai dele, que urrava de dor, a simplesmente conseguir controlar e diminuir o sofrimento. E ele passou a estudar bastante, e como naquela época ainda não era bem aceita pela sociedade, ele meio que guardou essa informação para ele, e no futuro, quando ele se formou radialista, quando ele tinha um programa nos Estados Unidos, foi um hipnotista lá que começou a fazer um monte de bobagem, falar um monte de bobagem, e ele, para salvar a audiência desse programa de rádio, ele simplesmente foi lá e assumiu o controle e conseguiu dar um desfecho positivo, até para que a audiência do programa dele não caísse, tá? E depois disso, ele teve que revelar que sabia, tudo o que sabia, e aí muitos começaram a ir atrás dele, a ponto dele formar na sua carreira inteira, de 1942 até o seu finalzinho ali, mais ou menos, até 1965, ele conseguiu formar mais de 10 mil médicos com esses conceitos do que seria a hipnose e como que isso poderia ser tratado. Como a Kelly bem falou, é algo que parece novo, mas isso vem muito antes dos estudos que
Aliás, foi por conta desse estudo, né, do início lá, quando não se sabia mais ou menos o que era hipnose de fato, começaram a estudar, daí surgiu todos os ramos como a própria psicologia, a própria psicanálise. Então, é algo muito mais antigo, mas que hoje, depois, ali no finalzinho do século XX, é que as coisas começaram a se encaixar e começaram a provar, a trazer comprovação científica. Neurociência ajudou bastante para hoje ser aceita da maneira como está sendo cada vez mais aceita e inserida dentro da saúde integrativa. Bom, eu falei então dos modelos que nós temos de mente. Se a gente considerar a psicanálise, ela só divide em duas camadas, como a camada consciente e a camada inconsciente. Então, onde vocês veem ali subconsciente, daqui desse azul mais escuro para o centro, na psicanálise é considerada inconsciente. No modelo que nós usamos, que foi idealizado por Jared Kain, a gente utiliza 3 camadas da mente. Por quê? Camada consciente, eu tenho algumas funções específicas, assim como o subconsciente, e o inconsciente, eu vou até adiantar, ele está muito ligado à nossa sobrevivência, à nossa fisiologia, a parte onde eu consigo manter a minha sobrevivência. Então, sistema nervoso central e autônomo, sistema nervoso autônomo e sistema imunológico, ele é comandado pelo inconsciente. Detalhe, isso aqui é um mapa, né, um modelo de mente, onde não é anatômico, nada disso, ele é um modelo muito mais cognitivo, e só modelo para entender como é que essa parte cognitiva funciona dentro da nossa mente. Então, o inconsciente, a gente não tem atuação direta quando a gente fala de hipnoterapia, porque ele é bastante blindado aqui, eu não vou conseguir ter uma alteração, ou gerar uma alteração, uma modificação, uma adaptação direta no inconsciente, tá? Então, olha, eu estou com uma doença autoimune, eu vou fazer hipnoterapia e eu vou ficar livre disso, vou chegar num tratamento aí. Não é bem assim que funciona, tá? O inconsciente, ele é o que comanda o sistema nervoso autônomo e imunológico, e aí sim, se eu não tratar a parte externa, que é o subconsciente, eu posso ter agravamento e de fato, no futuro eu vou falar, mas você pode gerar doenças se o seu subconsciente não estiver em equilíbrio, tá bom? Consciente. Consciente eu tenho algumas funções, eu vou passar brevemente aqui, para a gente entender que a gente não vive na camada consciente, muita gente acha que tem todo o controle de tudo, né? Mas a gente tem funções específicas aqui, onde a gente basicamente, a parte mais importante, 95% de quem nós somos e como reagimos está aqui, ó, no subconsciente. Então, no consciente, eu tenho uma memória funcional, ou memória de curto prazo, que é só informações que eu preciso reter para ter uma consulta, tenho que apresentar um trabalho, são informações do meu dia a dia que eu preciso reter para poder viver a minha semana, tá? Quando algo que eu esqueci, que eu aprendi, que estava na minha memória, coisas do passado que você já não lembra mais, elas não são deletadas da nossa mente, tá? Ela vem para uma outra estrutura aqui que eu vou falar depois, que é a memória de longo prazo, mas que fica na camada do subconsciente. Depois que eu tenho a memória funcional, eu tenho algo importante que é a nossa força de vontade. Então, você decidiu que você vai para a academia, e aí você se matricula na academia, você começa na academia, você vai 1, 2, 3 semanas, de repente, você acha que tá sol demais, e aí você não tá afim de ir para academia, vai chover, você arruma qualquer desculpa, porque aquela força inicial, aquele motor de arranque que a gente tem, ele simplesmente vai se esgotando. E essa função da força de vontade é uma função que está na camada consciente justamente porque ela é mais frágil, ela acaba, ela esgota. E isso serve só para que eu mantenha ou transforme isso num hábito. Se eu não transformar num hábito, já, isso não vai ter mais efeito nenhum. Eu tenho o centro analítico, que vai julgar ali se o que ele está falando faz sentido ou não, como é que funciona certas coisas. A minha mente que está sempre gerando, arrumando uma justificativa. Você pode perguntar qualquer coisa para qualquer pessoa, vai sempre existir uma resposta. Vai chover hoje? Não sei.
Eu acho que vai, né? Sempre tem que ter uma resposta, porque a mente subconsciente, a mente consciente, perdão, ela não tolera ficar sem justificativas. Então, essa aqui, basicamente, é uma coisa natural nossa, faz parte, mas ela também é o nosso calcanhar de Aquiles, porque às vezes ela quer justificar coisas que não são justificáveis pela mente consciente, quando o problema está mais embaixo. E o raciocínio e a razão está aqui desse lado, que basta o analítico julga e esse aqui decide se sim ou que não, tá bom? Tudo que você aprende fica ali na camada consciente, exceto o que vai para a memória de longo prazo. Tá, então se eu falei que 95% do que nós somos e fazemos vem do subconsciente, eu preciso entender quais são essas funções e como é que a gente usa isso aqui para tratar problemas adquiridos pela mente. Bom, memória de longo prazo, exatamente tudo que saiu daqui vem para a memória de longo prazo e fica guardado. Questões, se eu perguntar para qualquer pessoa o que você almoçou sei lá, em 15 de dezembro de 1990, alguns acho que não era nascido, né, mas outras pessoas não sei, ao menos que tenha sido uma memória especial, uma data especial, festiva, algo de muita importância tenha acontecido, você não vai lembrar. Mas isso está guardado aqui e que muitas vezes é o motivo de nós adquirirmos problemas como ansiedade e outras coisas que eu vou comentar no futuro. Hábitos. Hábitos é aquilo que você faz sem pensar. Você está morto de cansado, você fala, nossa, vou dormir, só que você vai tomar banho e vai dormir. Você não vai simplesmente dormir, porque é hábito, você precisa tomar banho antes de dormir. Mas você não está cansado? Sim, a gente sabe aqui, principalmente para cardiopata, pneumopata, como o banho, ele gera esforço físico, né? E você está cansado, você vai tomar banho? Você nem pensa que aquilo é uma ação, porque faz parte do seu hábito. Então, quando é um hábito, você deixa de julgar aquilo, você simplesmente faz. Ociosidade ou zona de conforto é também uma função subconsciente. E quando eu falo função subconsciente, significa que ela é muito mais forte do que a camada externa, tá? O que é ociosidade? Não é zona de conforto, não é pensar em ficar sentado no sofá. A nossa mente, ela não quer mudar. Você pode oferecer uma opção mais fácil para ela, ela não quer mudar. Ela tem uma dificuldade em querer assumir um novo padrão, uma nova configuração. É por isso que a gente tem que ir por um caminho, como a hipnoterapia, para a gente conseguir mudar esse padrão. Falou de padrão, a nossa mente, ela não tem um juiz lá dentro dizendo o que é certo, o que é errado. Ela simplesmente é perfeita, ela é ótima em identificar padrões e em rodar padrões. Então, independente se aquilo faz bem ou não para você, se ela identificou um padrão, ela vai só reproduzir isso. E é isso que a gente luta para que a gente modifique em algumas doenças, algumas questões que nós adquirimos aí, como as doenças adquiridas, tá? Autopreservação é nosso sistema de defesa. Aqui, quem tem depressão, por exemplo, acaba ficando bastante preso aqui, porque começa a se fechar. De novo, não tem um juiz lá dentro da nossa mente. Então, se ela sabe que eu estou me expondo e estou colhendo ali uma resposta negativa, ela vai cada vez mais te evitar, fazer com que você evite aquela situação e aí ela vai te aprisionando, né? Então, na depressão, essa é uma figura muito importante em que a gente tem que alterar, tem que ajudar, né, a tratar, e tem muito a ver com a autopreservação. E a emoção para mim é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de bem-estar de comportamento. Alguém aqui sabe me dizer o que é uma emoção? Né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas a gente vou adiantar. Emoção ou sentimento? Alguém sabe fazer essa diferença? Se eu falar assim, amor é o quê? É emoção ou é sentimento? Alguém arrisca aí? E aí? Tudo que eu tenho com nome é chamado de sentimento, certo? Então, tudo que tem um nome é sentimento. O que é emoção, então? Emoção, ela só é positiva ou ela é negativa? Eu tenho duas emoções. Ou eu sinto algo bom, ou eu sinto algo ruim.
tá? E aí, quando eu sinto isso, a minha mente consciente acaba interpretando essa situação e vai batizar com o nome. Olha, isso que eu estou sentindo é algo bom e nesse contexto aqui significa felicidade. E aí eu vou associar isso ao sentimento felicidade. Então, eu só tenho duas emoções e ela está aqui para a gente entender que eu só sinto algo bom ou eu sinto algo ruim. O resto, quem comanda isso é o meu consciente. Por que eu estou falando isso? Porque na terapia, quando a gente fala dos problemas adquiridos, ela vai ser muito importante, tá? Hipnose, então, é o quê? É a gente conseguir ter esse atalho aqui, ó. É a gente passar pela camada consciente e ter acesso principalmente a essa memória de longo prazo, para a gente entender onde as coisas aconteceram ou quais os momentos e eventos que eu tive na minha vida que vão formar um problema ali na frente, tá? Só que para isso eu preciso vencer o fator crítico. O fator crítico é essa barreira que existe entre o consciente e o subconsciente, em que vai me dizer se o que eu estou ouvindo ali vai passar e vai virar uma crença ou não. Quando eu falo isso, eu falo porque esse aqui é como se fosse o guardião do nosso subconsciente. O fator crítico, ele não é algo que, diferente das camadas e das funções, o fator crítico, ele é formado depois depois do nascimento. Eu acabei de nascer, estou vivendo ali minha vida na infância, e aí quando eu chego ali por volta dos 7, 8, às vezes 9 anos, isso depende também da vivência da criança, é quando eu consigo instaurar ali ou estabelecer o fator crítico, tá? Não é à toa que quando a gente é criança, a gente acredita em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel e tudo mais, porque a gente não tem isso desenvolvido. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais analítico e vai criando esse fator crítico. O adulto, ele é muito crítico, ele tem esse fator crítico bastante ativo, não é à toa que ele questiona muito, isso é positivo, né? Ele questiona e para entrar no subconsciente precisa ter a aceitação do fator crítico. Agora, tá, e como é que eu passo? Quem aqui já, por exemplo, já chorou em filme? Tenho certeza que a maioria aí já teve alguma relação. Ah, mas tem um cachorro, né? O cachorro morre, e aí você chora, mas o cachorro não morreu de verdade. Era ali um cachorro que estava fazendo, claro, uma atuação, né? Mas a gente chora, a gente não para pensar, é um cachorro que passou, está fazendo atuação. Não, a gente se envolve na história, e aí o fator crítico, ele fica do ladinho, descansando. Se eu chorei, é porque eu cheguei na emoção. E se eu cheguei na emoção, eu estou no subconsciente. Então, se eu estou concentrado no filme, se eu chorei, acredite, você estava em hipnose, ou seja, você estava concentrado o suficiente para entender a mensagem e aceitar a mensagem, por isso você chorou. Filme de terror é a mesma coisa. Tomou um susto? Ué, susto eu posso dizer que é uma emoção que eu sinto algo repentino, onde eu vou ter alterações fisiológicas, eu vou ter taquicardia, vou arregalar a minha pupila, eu vou fazer ali uma hiperventilação, qualquer coisa assim. Isso é emoção, é o que eu estou sentindo. E o sentimento, o nome, é o susto. A gente não toma susto se eu estiver assistindo um filme de terror e estiver desatento. Eu só vou tomar o susto se eu estiver muito concentrado. E eu preciso da concentração para eu poder acessar as emoções, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, três modelos, a modelo de três mentes, eu tenho consciente, subconsciente e inconsciente. Isso aqui é as regras da mente, assim, eu vou passar bem rapidinho. Quais são, então, para que existem essas regras? É como se fosse um manual da mente, de como a nossa mente funciona, tá? Então, todo pensamento gera uma reação física. Muitas vezes você está assistindo um vídeo lá no Instagram, e aí você vê a cena, sei lá, de um atropelamento, na hora você até fecha o olho, porque você não quer ver, porque você vai sentir aquilo, né? Ou para os homens aí, de repente o cara tá andando de skate no corrimão, caiu, e aí ele a gente sente isso, né? Então, todo pensamento gera essa reação física, é uma regrinha da mente. Para a mente, independente se ela viveu aquilo, ou se ela simplesmente imagina, ela processa a informação. Se ela processou a informação para a mente, ela viveu aquilo, tá? E isso é capaz, inclusive, como eu falei no exemplo,
da gente sentir, da gente ter uma reação daquilo que a gente está vendo. O que é esperado tende a ser realizado. Aí todo mundo vai falar assim, isso aí é daquele filme lá, O Segredo, que você tem que mentalizar coisas boas e tal. E tem um pouco a ver com isso, sim. Porque se eu falar para vocês não pensarem num cachorro, naturalmente vocês vão pensar num cachorro. Então, mesmo você não querendo pensar, se aquela informação chega até você, ou se você projeta aquilo, aparece na sua mente. Então, a grande ideia aqui é que você não... que você mude realmente o mecanismo da sua mente para que você pense, mentalize coisas boas e não coisas ruins, porque mesmo sem você querer, aquilo você vai pensar e a sua mente vai te direcionar para fazer aquilo, tá? A imaginação ela é mais poderosa do que o conhecimento quando lida com a mente. E por quê? Só voltando aqui está a inteligência. Aqui, dentro do subconsciente, está a minha imaginação. Então, se eu tenho a imaginação na camada subconsciente, quando a gente está falando de mente, ela é mais importante do que a própria inteligência, tá bom? Uma vez que uma ideia é aceita pela mente subconsciente, ela permanece até que seja substituída por uma outra. Quanto mais tempo ela permanece, maior a dificuldade para substituí-la por uma nova. Isso significa, trocando em miúdos aqui, isso aqui são as nossas crenças. Você passa a vida inteira acreditando em algo, para que isso mude, você precisa que algo de maior valor substitua. Aí é uma tarefa até que o Wellington também deve falar bastante nos investimentos aí, que a gente teve sempre uma crença, principalmente relacionada a dinheiro, de que eu preciso fazer isso ou aquilo, e hoje a gente sabe que não é, aquela crença antiga muitas vezes não é a melhor opção, mas a gente hesita em querer mudar, primeiro porque eu tenho lá a zona de conforto na minha mente subconsciente, ela não quer mudar, e segundo, porque, poxa, minha crença, meu pai me falou isso, meu avô falou para eu comprar um apartamento, mesmo que fosse financiado, e até que a gente mude isso tudo por uma nova, eu preciso ter uma importância, uma relevância nessa nova crença que faça sentido para mim, senão eu não mudo, tá? Cada sugestão aceita cria menos oposições para as próximas sugestões. Opa, então eu decidi que eu não vou financiar meu apartamento, eu vou juntar o dinheiro aqui. E aí eu consegui comprar, então deu certo. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras coisas. Eu quero fazer uma viagem, eu quero investir em outras coisas e tudo mais. Aí converso com o Ayrton. Mas a questão é, toda vez que eu tenho uma sugestão que foi aceita, a próxima ela é cada vez mais fácil. E aí a gente entra numa crescente da gente começar a investir na nossa evolução pessoal, né, no nosso desenvolvimento pessoal. Porque se eu conseguir avançar em algo que para mim era um tabu, e eu conseguir mudar aquilo, opa, próxima vez eu passo a ser mais crente de que aquilo vai dar certo e assim por diante, tá? Um sintoma físico emocionalmente induzido tende a causar mudanças orgânicas se persistir por tempo suficiente. Eu falei lá atrás sobre aquela explosão emocional, da gente secretar mais hormônios e chegar lá no cortisol e aquilo gerar uma hipertensão. Mesmo que isso seja momentâneo, se isso for muito recorrente, eu vou ter mudanças estruturais a ponto de eu desenvolver, de fato, uma doença cardiovascular e isso culminar num problema mais grave. Então, se eu não conseguir mudar esse sintoma emocional, que foi induzido emocionalmente, eu vou ter sérios problemas estruturais e físicos, tá? E ao lidar com a mente subconsciente, as suas funções, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Acho que também todo mundo já passou pela situação aqui de tentar lembrar o nome de alguma coisa, um lugar, e não vir na mente, e quanto mais você força, menos você tem de resposta. De repente você muda o assunto e você, era João, estava tentando lembrar do João, e assim por diante, né? Então, quanto mais se empenha conscientemente em achar uma resposta que está lá atrás, está lá no subconsciente, menos aparece, tá bom? Sentimento e emoção, então, só para, de novo, ficar bem claro, sentimento é sempre quando eu tenho um nome. Então, se amor, mas e paixão é o quê? Tem nome. Então, é sentimento, paixão, felicidade, frustração, medo, tudo isso é sentimento. E emoção é o que eu sinto.
Então, eu sinto, meu subconsciente sente, é algo bom, é algo ruim, qual que é o contexto? E aí vai ser batizado, vai ser diferenciado pela minha mente consciente. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos lá, imagina que eu tenho um problema, eu quero tratar a ansiedade. Fala, João, você tem ansiedade? Tá? E como é que começou isso? Eu falo, eu comecei a notar quando eu fui apresentar meu TCC na faculdade, e a mão começou a suar, eu comecei a gaguejar, e tive um taquicardia, tá, e depois? Depois eu fui na minha primeira entrevista de emprego, além disso tudo, eu ainda tive um pouco de tontura. E depois? Depois eu, lá numa apresentação no trabalho, eu tive tudo isso e desmaiei. Então foi o ápice, aí eu decidi procurar ajuda. Tá bom. Tudo isso que eu tô te contando, como um exemplo hipotético, é algo que aconteceu, mas eu só relatei sintomas. Os sintomas, eles começaram nessa época, foi quando eu percebi que tinha algo errado, mas a formação, onde o problema começa, é muito anterior a isso. Ali eu coloquei um esqueminha, que é desde o nascimento até o problema em si, tá? A grande questão é que ao longo da vida a gente vai acumulando experiências com muita emoção, e aí quando eu falo de problemas, são sempre emoções negativas, onde eu tenho vários sentimentos que vão formar um problema lá na frente. Então imagina que com 3 meses de idade, eu acordei à noite, tenho 3 meses de idade, eu não sei o que é estar no berço, eu não sei o que é estar sozinho, eu não sei o que é noite, a única coisa que eu sei é chorar. Então acordei, não sei o que está acontecendo, eu vou chorar. Chorei, passou lá 1, 2 minutinhos, aí meu pai ou minha mãe foi lá e me acudiu e tá tudo bem, mas aquilo foi tão significativo para mim que eu fiz uma cicatriz emocional lá, ó. Com 3 meses de idade, eu tatuei medo lá na minha linha do tempo. 3 anos de idade, eu vou lá na padaria com meu avô me leva lá na padaria e eu vejo um monte de doce colorido e tal, e eu quero, e ele fala, não, você não vai comer, que você vai almoçar. Almoçar, 3 anos de idade, o que é almoçar para quem tem 3 anos? Não é nada. Daí eu vou lá e choro, e aquilo também me tatua, me faz uma cicatriz emocional chamada de tristeza, que eu dei o nome de tristeza. Imagina que eu tô louco para sair de férias, para encontrar o meu amigo aos 10 anos de idade, e aí quando eu vou lá na casa dele, ele não tá. E aí eu me frustro e tenho lá essa frustração, é mais uma cicatriz emocional. Eu falo assim, poxa, mas alguém desenvolve ansiedade porque foi visitar o amigo não estava? Para a gente pode parecer uma besteira, mas a gravidade dos acontecimentos também depende da nossa idade. Às vezes eu lido com isso de uma maneira tão simples, para a gente não faz o menor sentido alguém desenvolver uma questão emocional por conta disso, mas para aquela criança que estava esperando ansiosamente para brincar com um amigo, aquilo foi um balde de água fria suficiente para gerar uma cicatriz emocional. E aí você vai vivendo a vida e vai acumulando uma série de pontos até que a gente transborda o copo. A sua mente vai lidando com tudo isso, você fica chateado, você fica frustrado, mas você vai passando por cima de tudo isso, e até que você chega nos sintomas. E aí sim, aí vem a hora do TCC lá, que eu cheguei e comecei a ter sintomas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente usa a hipnose para fazer terapia, e esse é o objetivo, né? A hipnoterapia, a gente tem que usar essa situação hipotética aqui para fazer uma regressão. Então, dentro da hipnoterapia existe uma regressão onde a gente vai, através de uma ponte emocional, chegar em todos os pontos que precisam de ressignificação, ou seja, aquelas cicatrizes emocionais da sua vida, a ponto de você conseguir eliminar a emoção negativa que está por trás do evento e assim conseguir, de fato, dar um outro significado e zerar e limpar esse copo das emoções aí, para que você consiga não ter mais sintomas e viver a sua vida, tá? Nenhum problema é causado por um único evento, tá bom? Existem vários eventos até que eu não consiga mais lidar com a questão e comece a ter sintomas. Então, se alguém aqui tem algum sintoma, por exemplo, é porque teve muitos eventos, muitos acontecimentos, muitas experiências por trás disso. Pode ser que eu tenha um trauma,
de alguma coisa? Sim, mas o trauma somente ele não é suficiente para gerar sintomas. O trauma pode ter sido a gota d'água, pode ter sido o evento mais importante que gerou sintomas. Agora, eu preciso de outros. E essa é a grande diferença da hipnoterapia, é por isso que a hipnoterapia, ela se baseia na emoção negativa dos eventos que estão por trás do problema e não somente do sentimento. Eu poderia, se eu tivesse numa psicanálise, por exemplo, começar a falar da minha vida e associar momentos em que eu estava ansioso. E eu não ia chegar, provavelmente, nesse medo aí aos 3 meses de idade. Então, a grande diferença da linha de tratamento que tem na hipnoterapia, e por isso que isso é interessante hoje, é que com essa regressão, numa sessão só, eu consigo chegar em todos os pontos onde tem relação, onde tem base de demanda emocional para o meu problema. Tudo isso que eu estou contando para vocês, essa regressão, ela é feita em uma única sessão, tá? A sessão de hipnoterapia, ela acontece, ela é muito mais longa do que qualquer coisa que a gente esteja acostumado, mas ela dura em torno de 2h30, 3 horas. Por quê? Porque eu não estou ali preocupado de você voltar semana que vem, no caso de uma terapia. A gente está preocupado realmente em achar todos os pontos que estão te aprisionando emocionalmente e gerando sintomas, tá? Fez a terapia, não tem mais uma necessidade de ficar semanalmente fazendo novas sessões, ao menos que você queira tratar outras questões. E aí esse é um ponto também importante. Toda terapia ela é direcionada. Agora, por que a gente fala tudo isso? De novo, se eu tenho problemas com ansiedade, se eu sou uma pessoa que estou sempre estressada, eu com certeza tenho vários eventos nessa minha linha do tempo, onde se eu não tiver atenção para isso, eu posso, lembra lá da regrinha da mente, se eu tiver questões físicas, emocionalmente induzidas, eu posso transformar, estruturar isso num problema mais sério. Então, hoje a hipnoterapia dentro da saúde integrativa, ela é uma das formas que a gente tem de ver um ser humano, né, um indivíduo como um todo, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Então tá bom. Eu queria, na verdade, fazer um exercício com vocês, se vocês toparem. De novo, não se trata de mim, não sou eu, é sobre vocês. Isso é livre, então quem quiser participar, ótimo, não tem poder, não tem nada disso. É só um exercício de imaginação. E se vocês toparem, eu gostaria que vocês, por favor, só sentassem de uma forma bem segura, acomodados aí, e que vocês fechassem os olhos por 1 minuto, que é só um exercício de imaginação. E por que a gente vai fazer isso? Para a gente entender que hipnose é muito mais fácil, muito mais seguro do que as pessoas imaginam, tá bom? Então, no número 3, gostaria que vocês fechassem os olhos em 1, 2, 3. Nesse momento, eu gostaria que vocês imaginassem, só imaginassem, que vocês estão no centro de um parque de diversões. E eu gostaria que vocês imaginassem um brinquedo aí na frente. O que tem na frente aí? Imagina isso. Vocês têm 3 segundinhos. 1, continue com os olhos fechados. 2, 3. Do lado direito do que vocês imaginaram, eu gostaria que vocês imaginassem alguma outra coisa. Imagina o que tem do lado direito desse brinquedo. Agora imagina o que tem do lado esquerdo desse brinquedo. Perto do pé de vocês vai chegar um animal pequeno. Veja que animal que é, que cor que é. E atrás de vocês vai ter uma criança segurando 3 balões coloridos. Eu gostaria que vocês só olhassem para ver se é um menino ou uma menina. Podem abrir os olhos. Bom, alguém arrisca? Kelly, o que você imaginou na sua frente? Eu imaginei esses... Tem nenhum funcionando aqui. Precisa tocar.
Se você quiser falar, eu transmito aqui. Eu imaginei um daqueles brinquedos que você tem que tem água, sabe? Como aquelas montanhas russas que você sai pra isso. Tipo um splash da vida aí, para quem foi no Play Center, Hop Hard, tipo um certo? splash da vida. Do lado direito tinha um carrinho de pipoca e do lado esquerdo tinha uma máquina de sorvete. Perfeito. Alguém imaginou isso que a Kelly imaginou? Alguém imaginou diferente? Provavelmente, né? Poxa, mas o comando não foi o mesmo? Eu não pedi para vocês imaginarem alguma coisa? Por que o dela é diferente do outro? Porque isso tem a ver com o subconsciente, as experiências de cada um. Eu não vou aqui entrar no detalhe do porquê, o que isso representa, se isso é bom, se isso não. Isso é só o que veio na mente dela. Poderia ter sido um carrossel, Kelly? Poderia ter sido uma montanha-russa? Ah, eu tenho pavor de montanha-russa. Não, mas poderia ser, não poderia? Por quê? Porque isso não quer dizer que você pensou que isso foi premeditado. Essa informação, ela só pulou na sua frente. Ela veio em forma de imagem, ou numa forma de palavra, ou porque isso representa um parque de diversões que você teve uma sensação, um momento bom, um momento positivo ou negativo. Então, o mais interessante desse exercício é a gente entender que a informação é subconsciente. A informação, ela simplesmente vem de dentro para fora. Você poderia ter imaginado outra coisa, mas imaginou lá o splash. Do lado direito tinha o quê? Tinha um carrinho de pipoca. Carrinho de pipoca. Diferente, provavelmente, de muita gente aqui. Que animal que era, Kelly? Era um esquilo marrom. Um esquilo. Isso porque ela é chique. Porque se fosse no Brasil, ia ser um caramelo, né? Então, assim, muita gente, tenho certeza que imaginou outra coisa. Porque de um esquilo... Mas a ideia é essa, é a gente entender que, mesmo que não faça sentido, é o que veio para ela, e tá tudo bem, né? Era um menino ou uma menina, Kelly? Era uma menina. Era uma menina, poderia ser um menino, poderia ser, inclusive tem gente que fala, era um ursinho, tudo bem, não importa. A questão é a gente entender que mesmo sendo a mesma solicitação, quem manda nisso é o seu subconsciente. Por algum motivo, ele te trouxe todas essas informações, assim como para outras pessoas, outras informações. Agora, por que de um esquilo? Ué, não faz muito sentido aparentemente, mas tenho certeza que tem alguma explicação. O que acontece muitas vezes, quando a gente leva esse exercício para a terapia, é que tem coisas que acontecem na terapia, cenas que vêm na terapia, que a pessoa fala assim, nossa, eu nem sabia que isso aí fazia sentido com o problema que eu tô tendo. Às vezes ela é muito desconexa, você fala, nossa, mas por que isso apareceu aqui? Por quê? Porque elas têm uma linha em comum, que é a emoção negativa. Quando a gente fala de terapia, sempre que a gente volta na regressão, a gente sempre está vinculado, está linkado com algo ruim. Não tem como numa terapia eu estar resolvendo um problema e a minha regressão nessa ponte afetiva que a gente faz da regressão, tem 3 formas de fazer regressão. Uma é chamada de pinpoint, que é quando eu determino uma data e a pessoa volta para aquela data. Tem uma chamada de affect bridge, que é essa que é a ponte emocional, que é a própria emoção que te leva para uma cena, tá? E aí, no caso da terapia, é uma cena onde precisa ser resolvida. E eu tenho simplesmente uma regressão espontânea. Eu tô lá descendo a rua da minha casa, eu sinto um cheiro de dama da noite, e eu falo, nossa, olha, isso aqui tinha na casa da minha avó. Né? Então, naturalmente, você revive aquilo. Você não lembra que estava na casa da sua avó, não. Foi a sua experiência, a sua sensação que te leva para falar da casa da sua avó, onde tinha a dama da noite, tá bom? Todo mundo sabe o que é a dama da noite aqui, que é uma planta, uma árvore que cheira à noite. Tá. Então, dúvidas aqui? Não. Então, vou pedir um outro exercício muito rapidamente para quem quiser. Eu gostaria novamente que vocês fechassem os olhos. E por quê? Pode fazer de olhos abertos? Pode, mas fechar os olhos para você se concentrar na sua própria mente, tá bom? Só que antes de fechar os olhos, eu queria que vocês olhassem para mim aqui, que eu vou pedir para que vocês façam de olhos fechados, então só entender o que vai fazer. Vocês vão esticar os 2 braços para frente. Um deles, vocês vão virar a palma da mão para cima. Pode ser direito, esquerdo, não importa, tá bom? Vamos lá, então podem fechar os olhos. Podem esticar os 2 braços para frente, quem quiser. Quem quiser, palma da mão para cima.
E aí eu gostaria que vocês imaginassem, assim como no exercício do parque, que nessa mão que está com a palma da mão para cima, então uma para cima, uma para baixo, tá? A mão que está com a palma da mão para cima, vocês vão imaginar que existe um livro aí. É um livro, mas não é um livro qualquer, é um livro muito, muito, muito pesado. É um livro, para quem lembra daquelas enciclopédias Barça, aquele bem pesado, bem antigo. E quando você começa a prestar atenção nesse livro, você simplesmente começa a perceber que é o livro da sua vida. É um livro que está escrito o seu nome na capa, capa dura, velha, antiga, e ali estão todas as coisas que você não gostaria de ter vivido na sua vida. Coisas desagradáveis, coisas que talvez você gostaria de não ter passado, ter vivido, coisas que para você não somam em quem você é hoje. Experiências negativas estão todas nesse livro, mas tem tanta coisa aí que você simplesmente não cabe num livro, então a gente põe mais um livro em cima, um livro de igual peso, pesado, com muita, muita, muita coisa sobre a sua vida, coisas que você nem lembrava. Você simplesmente começa a sentir cada vez mais que aquilo que você gostaria de não ter vivido, talvez coisas que ninguém saiba, tá tudo aí nesse livro. O outro braço, no seu punho, tem simplesmente um balão de gás hélio, aquele balão leve de criança, que se você soltar ele vai lá para cima e vai embora. Ele é tão leve, porque esse é o punho, é o braço das coisas boas, das coisas que você simplesmente conquistou na sua vida, dos pacientes, do reconhecimento, de onde você chegou como profissional, ou onde você pretende simplesmente chegar. Esse aí, ele é tão leve que um balão não representa. Então imagine que você amarrou 100 balões de gás hélio. Quanto mais você pensa na parte boa, no reconhecimento da sua jornada como fisioterapeuta, no que você pretende fazer como fisioterapeuta, simplesmente isso te deixa mais leve, você consegue perceber tudo aquilo que tem aí na sua frente, tudo aquilo que passou, que foi bom, que foi positivo. Podem abrir os olhos. Tudo bem? Alguém desceu o braço do livro? Tá. Pesou o braço do livro para algumas pessoas aí? E o braço do balão? Alguém sentiu que subiu um pouquinho? Tudo bem. Isso é individual também de cada um, para a gente entender aquela regrinha da mente de que todo pensamento gera uma reação física, tá bom? Algumas pessoas não mexeram e tá tudo bem. Isso, como eu falei, diz mais, quer dizer mais sobre você do que de mim, do que eu tô falando aqui. É mais uma vez para provar que não sou eu. Ou eu estava puxando a mão de alguém aí? Não, né? Aquele que desceu. O livro, a sua mente sabe quanto pesa um livro. O livro, certamente você não sentiu o peso dele, porque talvez tivesse que fazer mais força, mas existe uma representatividade do livro na sua mente que pode ser sentido fisicamente por você. Agora, para aqueles que conseguiram sentir o peso do livro ou a leveza do outro braço, pensa que com um simples exercício, a gente está minimamente concentrado, a gente não está nem na profundidade ideal aqui do tal sonambulismo que eu falei para a gente fazer terapia. Se a gente com um pequeno exercício sente fisicamente um exercício, imagina todas as questões emocionais dentro de você, reverberando aí a vida toda, coisas que às vezes a gente não conta para ninguém, que a gente só viveu que a gente não gostaria de ter vivido, como que isso não pode impactar a nossa saúde física, tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo de como a gente precisa dar atenção para isso, e por isso que hoje a saúde integrativa engloba outras terapias que não as convencionais para tratamento do indivíduo como um todo, tá? Peraí que eu apertei aqui. Para quem não sabe, eu não sei até se não foi combinado isso, mas eu sou docente hoje de um curso de pós-graduação de saúde integrativa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e lá existe um curso onde eu falo da parte de hipnoterapia, justamente por essas práticas integrativas hoje aceitarem outros tratamentos que já deram muito resultado, que cada vez mais tem sido estudado, como o próprio Tai Chi Chuan, aromaterapia, yoga, entre outras coisas que a gente sabe que faz muito bem para o indivíduo,
e que agora está sendo estabelecido dentro da saúde integrativa, tá bom? Eu não sei como é que a gente está, quem precisa sair, eu tenho mais uma prática, e se vocês quiserem, essa é um pouquinho mais longa, então gostaria que quem tiver realmente que ir, quem quiser ficar, ela vai durar aí um tempinho maior, é só uma prática para relaxamento. Quem quiser aqui, é o momento da gente ir um pouquinho mais fundo, diferente do que nós fizemos, que era muito superficial, mas para quem quiser, a gente conseguir um pouquinho além e relaxar um pouquinho mais. Quem está online dá para fazer também, Jober? Dá para fazer. Quem tiver online, a minha sugestão é que você providencie aí um fone de ouvido, se estiver perto, senão não tem problema, basta você estar numa posição confortável, segura, não esteja em pé, esteja sentado, encostado em algum lugar, com uma posição bem confortável, só para você conseguir aproveitar isso o máximo possível, tá bom? Todo mundo topou? Marcão, você consegue abaixar a luz pra gente? Pode ser? Só lembrar para o pessoal que está online, já já aparece o link aí para pedir o certificado da reunião. Então vamos lá. A luz não é para dormir, até porque quando a gente está em hipnose, isso é até um mito de que as pessoas dormem, né? Como eu falei lá na origem da hipnose, todo mundo achava que quem estava nessa condição simplesmente estava dormindo e que não respondia por suas ações, né? Isso não tem nada a ver. A gente vai fazer um exercício de relaxamento, que eu chamo de relaxamente, tá? Era até um programa que nós tínhamos antigamente, onde o objetivo é só você aproveitar, você relaxar, simplesmente para você ter uma tarde mais leve, tá bom? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você olhasse para frente e que você respirasse bem fundo. Puxa o ar, solta o ar. Se você puder focar em um ponto fixo, fixe, puxa o ar, solta o ar. Mais uma vez, evite piscar, puxa o ar, solta o ar e fecha os olhos. A partir de agora, é tudo muito fácil, muito simples. Basta você se concentrar na minha voz. Se você conseguir se permitir e principalmente imaginar tudo o que vamos conversar a seguir, você certamente vai ter um relaxamento e um momento muito, muito bom, muito positivo. Eu gostaria que você começasse observando o peso do seu corpo na cadeira. Quanto mais você sente o peso do seu corpo, mais você consegue se concentrar e relaxar. A partir de agora, todo e qualquer som ambiente, inclusive a minha voz, te faz concentrar cada vez mais dentro de você. É sobre você. Então, gostaria que você prestasse atenção na sua respiração e principalmente no movimento das suas costelas. Um ótimo momento para lembrar braço de bomba, alça de balde, e você simplesmente se concentra nisso. Quanto mais você puxa o ar e você inspira, mais você relaxa. Quanto mais você solta o ar, você expira, mais você se sente leve e concentrado. Para isso, eu gostaria que você embarcasse nessa viagem comigo, lembrando de qual é o trajeto desse ar, esse oxigênio que entra, que passa pela sua narina, que chega nas suas conchas nasais e você vai descendo na sua laringe, encontra a traqueia, bronquio-fonte direito, esquerdo e vai descendo até que sai da zona de condução e simplesmente vai chegando lá perto do seu alvéolo. Lá você faz a troca gasosa, deixa o oxigênio, retira o CO2 e vem exalando, fazendo um caminho oposto. O CO2 simplesmente sai do seu corpo, assim como sai o seu estresse ou qualquer coisa que esteja te incomodando. Para isso ficar um pouquinho mais fácil, vamos imaginar que o oxigênio que você inspira, ele tem uma cor diferente. Imagina uma cor azul. Você puxa um ar azul e solta um ar cheio de CO2, um gás vermelho. Você simplesmente joga fora. E quanto mais você puxa e solta o ar, quanto mais você observa esse ciclo, mais leve, mais concentrado você fica. Você puxa o ar azul, solta o ar vermelho.
No número 3, eu gostaria que você imaginasse que você tem uma escada rolante descendo à sua frente. 1, 2, 3. Eu vou descer essa escada com você, eu vou contar de 10 até 1. E no número 1, estaremos lá embaixo, no pavimento inferior. Descendo em 10, 9, 8, 7, 6, mais e mais relaxado. 5, 4, 3, 2, 1. Nesse pavimento inferior, do lado direito, tem uma nova escada também descendo. A diferença é que do lado direito, nessa escada, lá embaixo, no pé da escada, tem uma letra A enorme, gigante. Você nunca viu desse tamanho. E no número 1 estaremos ao lado dessa letra A. Em 10, 9, 8, mais e mais relaxado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do lado direito, novamente, mais uma escada descendo. E no número 1, estaremos longe da letra A e adivinha? Uma letra B, maior ou igual à letra A. No número 1, estaremos ao lado da letra B. Em 10, 9, 8. Quanto mais pesa o pescoço, mais você se concentra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ao lado da letra B. Não por acaso, no número 3, eu gostaria que vocês imaginassem um lugar maravilhoso. Um lugar que você talvez já tenha ido, ou um lugar que você deseja ir, um lugar assim espetacular. No número 3, você se imagina lá, em 1, 2, 3. Esse lugar não seria tão maravilhoso se você não tivesse com uma pessoa muito, muito importante. No número 3 vai aparecer uma pessoa muito importante, pessoa muito relevante para a sua vida. No número 3, uma pessoa que talvez já não esteja mais com você, uma pessoa que talvez faça sentido que você ligue todos os dias, não importa, isso é com você. No número 3, essa pessoa está ao seu lado nesse lugar maravilhoso em 1, 2, 3. Eu vou ficar em silêncio por 1 minuto para que você aproveite este momento com essa pessoa. Por algum motivo, ela apareceu aí para você. Curta esse momento, já já eu volto. Vai se despedindo dessa pessoa. No número 3, você está lá, do lado da letra B novamente. 1, muito, muito relaxado. 2, 3, estamos ao lado da letra B. A partir de agora, começaremos uma subida um pouquinho mais lenta. No número 10, você estará ao lado da letra A, se sentindo muito, muito bem no pavimento superior. Eu vou contar, subiremos juntos. Em 1, 2, subindo. 3, 4. Aquela sensação gostosa do lugar maravilhoso permanece com você. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao lado da letra A. Continuamos a nossa subida. No número 10, estaremos longe da letra A, mas ainda de olhos fechados, ainda no pavimento inferior primeiro que descemos. Subindo em 1, 2, 3, e agora você se lembra de todo o relaxamento, ao mesmo tempo de todo o sentimento positivo, que você estava ali com aquela pessoa, naquele lugar maravilhoso,
Tenho certeza que foi um momento ímpar para você. Subindo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda de olhos fechados, e vamos para a última escada. Na última escada, no número 10, você abre os olhos, se sentindo muito, muito relaxado, ao mesmo tempo muito, muito disposto para continuar o seu dia, para terminar esse dia maravilhoso, para quem ainda vai trabalhar, que seja um ótimo dia de trabalho, para quem vai descansar, você consiga permanecer com esse sentimento bom dentro de você. No número 10, apenas no número 10, você abre os olhos, se sentindo muito, muito bem. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais e mais tranquilo. 7, mas com muita disposição. 8, 9, 10. No seu tempo, pode abrir os olhos. Muito bom. Tudo bem? Imagina para quem almoçou, deu um soninho aí, né? Bom, gente, eu gostaria de saber se vocês têm perguntas. Obrigado, Marcão. Por favor. Se vocês têm perguntas, o meu maior objetivo hoje aqui, quando eu aceitei o convite, era poder trazer um pouquinho do que eu vivo hoje. Como eu comentei no início, cheguei meio por acaso na hipnoterapia, era completamente cético e achava que isso era uma baboseira, até o dia que eu fui estudar e fui ver que não tinha nada de achismo, que tinha muito conhecimento, estudo por trás, e que hoje está presente no nosso dia a dia, e que a gente pode ajudar as pessoas, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente, psicologicamente, as pessoas a serem melhores a cada dia, a simplesmente conseguir destravarem sair daquele padrão de repetição de coisas que não levam a nada e pensar em evolução pessoal, em ser um ser humano cada vez melhor, e principalmente trazendo aqui uma oportunidade de quem tem algum problema e que acha que o tratamento pode ser muito longo, difícil, custoso. Existem várias formas, a hipnoterapia é uma delas, então é só mais uma oportunidade da gente conhecer e poder até indicar para alguém, para alguma família, algum familiar que está em algum momento difícil, ou simplesmente levar conhecimento para que outras pessoas conheçam e que se libertem aí de problemas da mente, que foram adquiridos pela mente de uma maneira muito mais simples e mais fácil, tá bom? Agradeço, se tiver perguntas, estou aqui à disposição, tá bom? Acho que a gente tem mais umas 3 horas para perguntar. Eu fiquei muito curiosa assim, com o funcionamento. Eu confesso que assim, eu não era totalmente cética, porque eu já tinha lido alguma coisa a respeito, né? Eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de fazer terapia e já teve a oportunidade de usar a hipnose como um recurso terapêutico. Né? É mais um recurso, independente da linha que a sua terapia, seja cognitiva, comportamental, seja na linha da junguiana, a hipnose pode ser um recurso muito interessante, né, nesse sentido. Mas eu tenho uma curiosidade, Jober. Como é que funciona isso? Normalmente você faz terapia com alguém que é um hipnoterapeuta, ou o terapeuta pode indicar um hipnoterapeuta para fazer ao mesmo tempo? Como funciona isso, assim, do ponto de vista da indicação? Como é que eu posso procurar um profissional desse? Tá, na verdade o profissional, ele tem hoje várias formas da gente encontrar, seja em redes sociais, indicação médica muitas vezes, indicação, pode ser qualquer profissional, qualquer pessoa que tenha consciência da hipnoterapia, a gente consegue chegar até alguém responsável, alguém que tenha uma formação aí que vai de fato trazer uma oportunidade de melhora para a pessoa, tá? A hipnoterapia, ela é, desse meu ponto de vista aqui, uma forma da gente tratar problemas gerados pela mente, mas a gente tem que lembrar que a fisioterapia
é uma das profissões que reconhece a hipnose para o uso, ela homologa o uso da hipnose durante a fisioterapia. Então, assim como aqui no próprio complexo, a gente tem o próprio Fábio Puentes, que tem uma outra linha de hipnose, mas ele usa muito para tratamento de dor fantasma, por exemplo. Então, pessoas que tiveram uma amputação, que têm sensação fantasma, dor fantasma, existe tratamento com hipnose nesse ramo de atividade também. Como fisioterapeuta, qualquer pessoa, qualquer profissional da saúde pode se capacitar para fazer um curso, por exemplo, e também aprender técnicas onde você pode gerar, dentro de um nível de profundidade de hipnose, chamado lá o sonambulismo que eu comentei, naquele ponto você já consegue ter analgesia por sugestão. Parece bizarro o que eu vou falar agora, mas no passado já tiveram muitos e muitos casos de cirurgias cardíacas com anestesia apenas por transe hipnótico e sem anestesia, medicação, nada disso, tá? Então, no passado isso já teve, isso ainda acontece, tem pessoas que fazem hipnose para, por exemplo, fazer uma tatuagem. Eu tenho dor, então não consigo fazer, a pessoa faz hipnose durante o momento em que ela está fazendo a tatuagem, justamente para ela chegar nesse nível onde ela consegue, por sugestão, ter analgesia. Aqui, eu não falei, mas existe essa questão aqui das sugestões. As sugestões é quando ela vence o fator crítico e entra no subconsciente, tornando uma crença. Durante todo o processo, é possível com que essa sugestão de analgesia seja colocado aqui para dentro, no exemplo da tatuagem, por exemplo, onde a pessoa naquela região, ela sente o tatuador fazendo lá o movimento e tal, mas ela não sente uma dor durante o processo. Porque dentro dessa profundidade eu tenho essa condição de ter analgesia por sugestão. Eu tenho um outro nível, chamado de Isdale, que é um nível mais profundo, onde você tem anestesia, independente de você dar sugestão ou não, tá? Então, respondendo, qualquer pessoa pode indicar, quanto mais pessoas souberem que existe essa técnica, quanto mais pessoas souberem que a hipnoterapia pode ser um caminho para tratamento de afecções acometidas pela própria mente, e pode ser indicado. A indicação ela não depende de ser do médico ou de qualquer outro profissional. Pode ser de você, pode ser da dona Maria que estava na padaria, viu isso e trouxe isso como uma oportunidade para alguém que ela queira ajudar. Importante. Lembra que a hipnoterapia ou a hipnose é uma questão sua, não é do outro. Então, é necessário que a pessoa desperte para essa possibilidade, tá? Queria fazer um parênteses aqui. Há uns 2 anos antes de eu querer procurar a hipnoterapia para fazer um curso, por exemplo, eu tive contato com uma pessoa que fez hipnose e me questionou. Eu falei, não, isso é tudo enrolação, nada a ver, porque eu não estava aberto para aquilo, né? E a pessoa, que era uma pessoa que eu considerava muito, falou assim, eu falei, você já fez? Ele falou, sim. Eu falei, e como é que foi? Ele falou, a minha melhor experiência da minha vida. Eu falei, tá de sacanagem, como assim melhor experiência da sua vida? Eu tô aqui achando que o negócio não tem nada a ver, foi a melhor experiência da sua vida? E encerrou, meu assunto acabou ali. Mas 2 anos depois, porque tive o meu momento de tentar entender o que era, como era, por quê daquela condição, eu fui atrás. E aí sim, eu me permiti aprender, me permiti ir atrás e entender, me despi dos meus preconceitos que eu tinha e consegui entender e aprender essa técnica para ajudar outras pessoas. Depois que eu me formei, eu não consegui mais voltar só para a fisioterapia, porque eu entendia que estava tudo relacionado. E eu comecei a ajudar de outras formas. E foi quando eu comecei a fazer os atendimentos e tudo mais. O meu ceticismo, ele acabou, meu cunhado é anestesiologista, e especificamente dentro da anestesiologia, ele é algologista e ele lida com dor crônica, né? Ele não atua em São Paulo, ele atua no Nordeste, em Aracaju. E um tempo atrás ele veio me falar que ele tinha indicado um hipnoterapeuta para uns pacientes dele, que ele tinha instalado uma bomba de morfina, era um paciente de dor crônica. Uhum. E
E ele mesmo cético disso, o doente tinha uma dor crônica, ele teve uma abordagem num congresso que ele foi assistir, ele falou, vou indicar. E aí agora tem sido meio que uma prática, ele, dependendo do paciente, ele indica para dor crônica. E numa conversa de jantar, assim, eu conversando com ele estava me dizendo que ele tinha contando algumas histórias, né? Isso veio porque a gente tem muitos casos de artrose na família e tal, mas a gente tem uma adesão boa ao exercício, uma coisa que talvez seja hábito mesmo. E esses pacientes, ele tinha acho que 2 ou 3 pacientes que não tinham aderência boa ao exercício. E a reclamação dos caras, ele dizia, olha, você só vai melhorar a tua dor depois que você fortalecer músculo. Não adianta eu ficar aqui te infiltrando e botando 1000 coisas aí dentro, mas você tem que fortalecer seu músculo. Eu tiro sua dor e te mando para o fisioterapeuta para fortalecer. Isso não estava resolvendo porque o cara não aderia à fisioterapia, não aderia a nada. Foi para o hipnoterapeuta. E aí os 2 pacientes hoje fazem exercício com a frequência que ele gostaria que fosse feito, e nenhum dos 2 foi para a prótese, né? Os 2 eram problema, um era problema de joelho, outro era problema de quadril, acho. E olha que uma coisa que também, né, nem ele nunca imaginava, e essa coisa sempre começa assim, a gente é super cético, né? Mas ele usou para aumentar a aderência a um certo tipo de terapia. E eu fico pensando o quanto disso não pode ser aplicado para a nossa prática, e não estou nem falando com o doente, mas com a gente mesmo, né? Então, você precisa fazer uma coisa, você tem que fazer, aquilo é parte do que você tem que fazer todo dia, mas você tem uma resistência absurda àquilo, porque você tem dor. E aí você se entope de analgésicos, toma um monte de coisa e fica aquela dor crônica que você acha que te limita a fazer aquela X coisa. Continua tomando seus analgésicos, mas vamos tentar tratar em outro nível para ver se é possível. Imagina até com um atleta isso funcione, né? Sim, sim. Na verdade, a gente tem documento, tem na história ídolos como o próprio Ayrton Senna, que sentava no carro antes da corrida e ele entrava num transe de imaginar todas as curvas que ele tinha que fazer, o momento que ele tinha que atacar a curva, tangenciar a curva e tudo mais. Ele ficava dentro do carro só pilotando mentalmente, vamos dizer assim, para que ele melhorasse o rendimento dele, né? Então muitos e muitos atletas fazem isso, porque quando eu tenho uma visualização daquilo que eu preciso fazer, é basicamente aquela regrinha da mente que eu disse que se a mente imaginou ou ela viveu aquilo, ela processou a informação, então significa que a próxima vez, seja real ou imaginário, vai ser mais fácil. Quando você faz algo pela primeira vez, não é pior do que quando você faz a segunda e assim por diante? Então, quando você consegue trazer essa regrinha da mente para o seu dia a dia, você consegue ter melhores resultados, você consegue se acalmar, você consegue potencializar qualidades e claro, pensando só nessa parte da dor crônica, isso é fantástico. Enquanto fisioterapeutas, a gente lida bastante com dor, muitas vezes a dor limita o nosso tratamento, porque a gente não pode fazer o que a gente quer, ou que a gente planejou para aquela terapia. Então, se a gente tiver uma forma, assim, de, sem medicamento, ajudar naquele momento onde existe uma dor, para que eu possa desenvolver minha terapia, minha fisioterapia, isso é fundamental. E lembrando que o CREFITO, ele homologa o uso da hipnose dentro dos atendimentos como recurso, tá? São 5 profissões, se eu não estou enganado, até enfermagem, psicologia, medicina, fisioterapia e tá faltando uma aqui, e dentista. Dentista, odonto faz muito. Tem lá atrás alguns profissionais de odonto foram fazer curso de hipnose para atendimento principalmente com crianças, porque você consegue levar aquele transe, e quando eu falo transe, é só um estado onde você tem concentração, então ele concentra a atenção da criança em um ponto, ou numa história, ou qualquer coisa, a ponto dele sugerir a analgesia e não ter que ficar usando anestésico adoidado para você fazer algum procedimento com criança, e principalmente para você ter a atenção da criança, né? Então, é isso, eu sou um pouquinho suspeito para falar, porque eu gosto bastante, mas é algo muito, muito legal, que cada vez mais está sendo bem estabelecido, e sou muito feliz por isso. Jober, Vai lá, Silvia. foi ótimo. Eu fui uma vez no consultório de Jober conversar com ele, né, porque eu vivenciei um curso de um final de semana todo com o pessoal da Omni, né, eram instrutores de lá, tinham muitos atletas ali também, né,
Uhum. E no começo, o primeiro dia, a minha filha mais velha já tinha ido, eu fui com a Adriana, com a minha filha mais nova. Eu fiquei super cética também, várias vezes eu queria ir embora. Eu falava para ela, o que eu estou fazendo aqui? Fiquei com raiva, tanto que uma das instrutoras veio falar comigo, sabe? Eu fechei o tempo mesmo, eu falava, nossa. E aí, a gente dormiu no hotel, teve toda a convivência, no dia seguinte foi a parte, acho que mexeu mais, mesmo onde você vivencia esses momentos, você faz essa regressão. E eu me lembro que dos momentos mais emocionantes, a Kelly também vai lembrar, porque a gente fazia quando treinava, o haka, né? Aquela dança. Nossa, quando a pessoa subiu lá na frente, começou a fazer, gerou uma energia naquela sala que, nossa, eu nunca tinha vivido aquilo na frente. E no final do curso, eu fui de uma das que falei, a que estava mais revoltada, acho que lá, porque foi importante vivenciar aquilo e vencer muitas vezes o medo que a gente tem, né? Sim. Eu faço crossfit, eu já até falei para algumas pessoas, eu tinha um movimento que, para mim, não sei se algum trauma, provavelmente sim, da infância, que eu não conseguia pular aquela bendita caixa e eu não conseguia progredir para frente, e acho que a hipnoterapia ajudou bastante na hora que você se vivencia fazendo o movimento, que é como você falou. Enquanto quando a mente entende que pode fazer, você gera alguma coisa dentro de você que você vence aquele momento que para você parecia impossível, né? Então, acho que vale a pena vivenciar, acho que a ajuda na terapia é muito importante, né? Que a gente vê vários pacientes ou mesmo idosos, ou com dor, ou crianças, que ali no momento você não consegue acessar e, de repente, com alguma fala, algum momento de concentração, a gente consiga lidar melhor, né, na terapia. Claro, a gente sempre divide mente e corpo, a gente dissocia muito isso, mas a gente tem que lembrar que a gente é um organismo só, né? Então, a mente manda no corpo e isso é interessante. Eu tenho certeza que muitos aqui vieram para cardiorrespiratória porque, sei lá, talvez não gostassem de neuro, e aí você chega aqui e você vê alguém, putz, teve lá um AVC e agora tem que atender neuro. Então, por quê? Porque é o mesmo indivíduo, né? Então, quanto mais você segmenta para ficar didático, isso é legal, é importante, mas a gente tem que pensar que o indivíduo é um só, que a gente tem que tentar atendê-lo da melhor maneira possível, com o máximo de conhecimento que temos em todas as frentes que podemos, né? Eu fico muito feliz de estar cada vez mais em alta. Muitas pessoas têm um pouco de receio de falar ainda sobre hipnose, e aí transforma isso em mentalidade. Tem gente que fala PNL, tem várias questões aí que ainda está bem dividido, mas a ideia é a gente entender que isso tudo é estudo da mente e que todos esses recursos, essas técnicas, elas são utilizadas em prol de resoluções ou de potencialização de qualidades que nós temos. E fala assim, eu não tenho problema nenhum, tá bom, mas você poderia, assim como um atleta, ter um melhor rendimento se você conseguisse dominar um pouquinho mais os seus pensamentos, os seus ali direcionar mais o que você está vivendo no seu dia a dia, né? Mais perguntas? Claro, claro. Jovem, muito obrigado aí, essa aula, sensacional. E imagina. Há um tempo você falou da PNL aí, eu há uns 3 meses atrás fui buscar PNL, não por problemas, alguma coisa do tipo, mas para me desenvolver com técnicas persuasivas de venda, algo desse tipo, entendeu? E exatamente isso. E eu vi muito disso que você falou realmente, nesse sentido de se tornar melhor como performance, sabe? E tem algo diferente, assim, que a hipnoterapia... Nunca pensei nisso na hipnoterapia para me alavancar em algum sentido, em alguma qualidade. Existe isso? Poxa, vou contratar os serviços de um hipnoterapeuta para que ele me incentive em, sei lá, técnicas de persuasão, técnicas de comunicação, algo desse tipo? Na verdade, você consegue se desvencilhar dos seus bloqueios. Todo mundo tem bloqueios. Não tem um bloqueio. Então, vai fazer uma coisa diferente, você vai ver que você tem um monte de bloqueio, né? Então, se tem algo que te segura, exemplo, como é que você vai querer vender para
com um público aí, uma plateia de 1.000 pessoas, você vai fazer um treinamento, um curso, você, sei lá, você tem transtornos, tem crise de ansiedade, você não vai conseguir expressar o que você quer, você não vai conseguir, então, isso é um bloqueio. Então, opa, eu quero me desenvolver, se eu partir de uma linha de base aqui, eu quero me desenvolver, eu quero ser melhor do que esse aqui, mas, poxa, eu tenho um bloqueio que me coloca aqui, uma diferença. Então, eu preciso me livrar desse bloqueio primeiro, para que depois eu consiga potencializar. E mesmo essa potencialização, ela é possível quando eu utilizo a hipnoterapia. Então, você fala assim, eu não tenho um problema. Eu fui buscar a PNL para... Muita gente não sabe, mas tem muitas técnicas de venda relacionado a esse estudo da mente. Olha, eu sei como a mente funciona, então eu vou hackear a mente dele através de algumas abordagens para conseguir o que eu quero, que é a conversão em vendas, por exemplo, né? Tem muita gente dentro de muitas igrejas, muitos pastores e outros, eu não vou entrar no detalhe, mas que vão fazer cursos não só de hipnose, mas de PNL e de todas essas outras técnicas que estudam a mente para poder justamente chegar no objetivo que querem, tá? E de novo, tudo depende da sua audiência, de quem você quer atingir. Se você tem a técnica certa e está falando para a pessoa certa, muito provavelmente vai dar esse casamento. Então, você pode potencializar, mas a primeira coisa é você se livrar do que está te freando, o que te amarra, quais são os seus bloqueios. Nesse ponto, a hipnoterapia ela é muito assertiva, porque é um problema específico. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, e isso tudo é muito empírico mesmo, né? Olha, tem uma característica assim, não gostaria mais de ser assim. Tudo bem, é um problema genético? Não. É um problema estrutural? Não. É algo que foi adquirido pela mente? Sim. Então é possível tratar. Por quê? Porque a base daquele comportamento são experiências que você viveu no passado e que formaram ali quem você é naquele momento. Você não quer mais ser essa pessoa, então você precisa fazer uma terapia para entender o que está te segurando, tratar, ressignificar, e entra todo aquele processo de regressão, e onde aparecem aquelas coisas que, como o esquilo da Kelly, que às vezes não faz sentido. Por que é um esquilo? Né? Porque tem coisas que vão te segurar, que vão te gerar comportamentos, e que não necessariamente você pensou conscientemente, você fala, nossa, eu nunca imaginei que isso aqui pudesse estar interferindo hoje na minha venda, entendeu? Então, fazer o processo é importante para, principalmente, autoconhecimento. A gente fala aqui da doença, da ansiedade, mas basicamente é cada vez mais se conhecer como é que funciona a sua mente, tá? E aí vem as suas escolhas. Você sabe que sua mente funciona assim, opa, no meu dia a dia eu vou precisar fugir disso, eu vou precisar dar uma alternativa para que eu não volte para esse ponto. Todos nós estamos vivos, então tudo aquilo lá dos pontinhos, ressignifiquei 20 pontos, foram 3 horas de terapia, nossa, estou feliz da vida. É o que continuamos vivos. Se nós não aprendermos como evitar essas cicatrizes emocionais, ou se eu não estiver atento àquilo que me incomodou e que possivelmente pode virar um problema lá na frente, eu vou acumular pontos novamente e eu vou reincidir no meu problema, na minha doença, no meu transtorno, tá? Então, isso é muito legal. E a base da PNL, da hipnoterapia, é sempre a mesma, que é o quê? É o estudo da mente, é saber como é que ela funciona e quais são as formas que eu tenho de mudar isso tudo. Excelente. Eu acho também, não conhecia a hipnoterapia, mas se eu fosse listar hoje 3 coisas que fazem uma pessoa ser melhor, eu ia falar isso daí, PNL, comunicação e persuasão. Eu acho que isso é... E agora hipnoterapia, com certeza. Tá nisso daí. Legal. Só uma pergunta. Aquela questão de... Que eu acho que é mentira, né? O quê? De pêndulo, de reloginho. Aquilo é mentira, né, Jovem? Na verdade, não é mentira. É porque, como eu falei, por muito tempo a hipnose ela veio sendo apresentada de uma forma a dar a sensação de que o outro tinha o poder. Tanto é que até a metade do século XIX, lá isso não acontecia, era tudo, isso aí é balela. Mas a partir disso que começaram a entender como é que era o mecanismo de fato. Por quê? Por que algumas pessoas davam certo, outras não davam? Porque aí tirou aquela pressão de achar que o hipnotista, ou o hipnotizador, ou o hipnólogo, depende de como é que você quiser chamar, ou hoje em dia o hipnoterapeuta, mas tirou aquela pressão de que ele era o problema. O cara já sentava e falava assim, então vem me hipnotizar aqui. Aí ele já estava predisposto a não viver aquela sensação. Quando, na verdade, é quase como se ele falasse assim, então vem me fazer concentrar. Só que ele não quer concentrar. Então, inverteu isso. Foi quando a gente começou a ter muitos ganhos. Então, essa ideia do pêndulo,
do reloginho, é quase o que eu falei para vocês lá de fixar num ponto na hora do exercício. Porque o cansaço ocular, que foi mais ou menos em 1900, que teve um médico chamado James Braid, ele associou o cansaço ocular como forma de você entrar mais rapidamente em concentração, tá? Então, se você tem um cansaço ocular, é uma técnica que vai te levar à concentração mais rápida. Então, pode ser o reloginho? Pode. Pode ser você ficar olhando para cima, porque esse é um ponto... Quando você olha para cima sem virar a cabeça, isso aqui força bastante a musculatura dos seus olhos e isso começa a cansar. Se você só ficar olhando para cima, isso vai predispor à condição de concentração, mas não é um pré-requisito. Você consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila e mais leve, através, por exemplo, de uma indução que é muito conhecida do Dave Elman, que eu falei, onde você consegue chegar numa profundidade de sonambulismo para terapia, por exemplo, de 2 a 3 minutinhos, só fazendo quase como eu fiz o relaxamento aqui, de você ir progressivamente rebaixando o seu nível de consciência, só que sem dormir, chegando naquele ponto onde a hipnose acontece. Então, não fala, mas hipnose, você dorme, você perde a consciência. Não, você não faz. O estado hipnótico do sonambulismo é quase como aquele estado de sono, aquele domingo que você não vai dar plantão e você acordou, mas não quer levantar da cama, aí você decide fechar os olhinhos e ficar ali, só que você está atento a tudo. Você está vendo o que está acontecendo, alguém está na cozinha lá fazendo barulho, mas você está aqui quietinho. Essa sensação de relaxamento físico com atenção é o nível de sonambulismo que a gente precisa para fazer a terapia. E a terapia é 100% falada. Eu não tenho como saber o que você está vivendo, o que você está pensando, se você não estiver me falando, não tem esse poder, seria muito ruim, como eu falei, né? Então, 100% do tempo, você está me contando o que está acontecendo, qual é a cena que você está, e eu sou basicamente o GPS que te ajuda a chegar no ponto lá, mas quem dirige o carro é você. Então, pessoas que não têm cognitivo para fazer terapia, elas não são eleitas para isso, tá? Por quê? Porque eu preciso ter alguns pré-requisitos, eu preciso ter imaginação perfeita, eu preciso conseguir seguir orientações e principalmente ter comprometimento. Não tem essa coisa de, tô aqui porque, sei lá, já chegou gente no consultório, por que você tá aqui? Ah, porque eu preciso parar de fumar. Tá, mas por quê? Ah, porque minha mulher quer que eu pare de fumar. Tá, mas e você? Ah, não, eu gosto, charmoso. Esse cara não vai mudar, porque não depende de mim, depende dele. Quando que vai ajudar? Olha, eu tô focado nisso, tô com dificuldade, porque chega no momento X que eu vou lá e fumo, e furo o meu programa aqui. Tá, então pode ser que tenha exatamente essa demanda emocional que tá te levando para o tabagismo de novo. Enquanto a gente não tirar esse lixo emocional que tem dentro de você, você vai reincidir no mesmo comportamento negativo que você não quer mais. Obrigado, Jober. Imagina. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer por essa aula maravilhosa. Eu gosto muito desses assuntos. Eu sou Poliana, fiz o da enfermaria e eu tenho estudado muito yoga. E aí eu queria saber se tem uma diferença entre estado meditativo com estado hipnótico. Certo. Uma ótima pergunta. Assim, a diferença de meditação e hipnose, ela é muito mais pelo termo, tá? Quando eu falo em hipnose, no sonambulismo lá, para a gente conseguir fazer terapia, eu vou sempre depender de uma outra pessoa para fazer, mas o estado ele é muito parecido. O nível que você chega da meditação, e aí tem pessoas que conseguem meditar, ir longe, no sentido de conseguir se concentrar cada vez mais, de conseguir se conectar, esse estado ele é muito parecido. E aí, dentro do yoga eu vou ter um nome, dentro da hipnoterapia eu vou ter outro nome, se eu estiver falando de mindfulness vai ter outro nome, e só que, de novo, basicamente é o mesmo nível com objetivos diferentes. Quando eu faço auto-hipnose, que é uma prática que a gente faz também com os clientes depois de ter feito a terapia, a auto-hipnose ela pode ser feita, é quase como se fosse uma meditação, mas também voltado para um determinado objetivo de tratamento, de acalmar,
de, sei lá, vou fazer uma super apresentação, vou ter que lidar com um time de vendas, e aí eu preciso estar calmo, eu preciso estar tranquilo, eu posso fazer auto-hipnose para que aquilo ali me leve para um estado mental onde eu consiga potencializar minhas características, mas o nível é muito parecido. Ela se divide com nomenclaturas diferentes, mas basicamente é o mesmo nível, tá bom? É isso? Nossa, o povo vai te segurar aqui mais tempo. Imagina. Bom, eu queria agradecer de novo a sua presença, queria aproveitar e agradecer a presença da Karen também, que é prata da casa também, que veio te acompanhando. Queria agradecer a todo mundo pela presença, pelas perguntas, pelo engajamento aí que vocês tiveram, foi super interessante. Eu acho que a gente vai te trazer mais vezes. Estou sempre aqui a postos e disponível para vocês aí. Acho que ele precisa cuidar da gente, né, pessoal? Acho que seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia para cuidar da gente. Você faz uma dupla com a Poli aí, ó. Tá vendo? Várias ideias aqui. Vamos tirar nossos bloqueios e fazer acontecer. Obrigada mais uma vez. Pessoal que está online, muitíssimo obrigado pela presença. Muito obrigado. E a gente está por encerrado, então, mais uma reunião de quinta-feira. Muito obrigado. Tá bem? Beleza? E aí, como é que vocês estão? Trabalhando mais ainda, graças a Deus. Adorei te ver.